Bom, nós vamos começar a aula sobre os seres vivos e o ambiente. Os seres vivos e o ambiente. As teorias mais aceitas sobre a origem da vida propõem que os primeiros seres vivos eram unicelulares e heterótrofos. Então, as teorias mais aceitas, até hoje, elas visavam que antigamente, os primeiros seres que surgiram antigamente foram seres minúsculos, microscópicos, como tipos, espécies de bactérias. Seres unicelulares, tinham uma única célula e que eram heterótrofos, não faziam fotossíntese. As fontes de energias orgânicas eram limitadas. Foram selecionadas as células que possuíam maior eficiência energética. Então, como as fontes de energia orgânica eram limitadas, porque não tinham seres que faziam fotossíntese, não tinha gases na atmosfera que existem hoje, não existia o controle da temperatura, porque não tinha o efeito estufa de forma adequada. Então, as fontes de energia naquela época eram limitadas, eram esgotadas, vamos dizer, eram a conta. Não eram equilibradas como hoje. E as células possuíam maior eficiência energética, elas foram sendo selecionadas devido a isso. Aquelas que tinham maior energia, maior eficiência energética foram ficando e as outras se tornando extintas. E aí começa o processo evolutivo. Nesse possível contexto surgiram as células autotróficas. Começaram a surgir as primeiras células fotossintetizantes, capazes de fazer seu próprio alimento, que foram essenciais para a continuidade de vida na Terra, foram muito importantes na época, mas que são até hoje também. Vida por toda parte. Existência de seres unicelulares e pluricelulares em diferentes locais da Terra. A chamada biosfera, que envolve todas as espécies de seres de todas as diversidades possíveis, de todas as variedades possíveis, e por isso que a gente falou aqui, tem como subtítulo vida por toda parte. Começou a partir daquele processo evolutivo mostrado no slide anterior, começou a diversidade, a aumentar a diversidade de espécies. Começou o processo evolutivo da origem a novas espécies. E dentro dessa biosfera existem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Fatores bióticos são os seres que possuem vida. Todo ser tem seu ciclo de vida, é um fator biótico, é um ser biótico. Agora, os fatores abióticos, esse A aqui dá sentido de negação à palavra. Então, são componentes, a gente não pode nem falar que são seres, porque todo ser ele tem vida, então é biótico. Então, são componentes não vivos, com a importância extrema, com a importância muito grande para aqueles que têm vida. Então, são componentes que não têm vida, como água, luz, terra, rochas, mas todos esses fatores são essenciais para a sobrevivência dos seres que têm vida. Nenhum ser sobrevive sem água, por exemplo. Então, olha a importância, a ligação forte que existe entre eles e que deve existir para ocorrer, para manter essa vida na Terra. Biodiversidade. A biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera. Todos, sem exceção. Todas as espécies e sua vivência, e sua forma de vida, e seus habitats, o conjunto de tudo forma a biodiversidade. O nome já diz, bio vem de natureza, diversidades, variedades de espécies. Então são todas as espécies inclusas na biosfera. População e comunidade estão inclusas dentro da biodiversidade, são conceitos da biodiversidade, da ecologia. Então, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em uma determinada região. Então, aqui eu dei um exemplo, aqui nós temos uma população de elefantes. São o quê? Conjunto de seres da mesma espécie vivendo numa mesma região. Comunidade. Comunidade é o conjunto de diferentes populações.
Então, várias populações unidas numa determinada área formam comunidade. Então, nessa outra imagem, nós temos populações de girafas, de cervos, de leões, de gnus. Então, todas essas populações unidas formam a comunidade. Biodiversidade ainda consta o habitat do animal e o nicho ecológico. O habitat é o local onde ele vive, é onde a determinada espécie vive. Então, o urso panda, por exemplo, o habitat dele são as florestas da China. O nicho ecológico é a maneira, é a forma como os animais vivem, a maneira como eles agem na natureza. Então, se o habitat são as florestas da China, o habitat do panda, o nicho ecológico do panda, por exemplo, é comer brotos de bambu. O habitat do leão, a savana africana. O nicho ecológico do leão, caçar, é ter o hábito carnívoro. Então, a forma de vida é o nicho ecológico e o local de vida é o habitat. E nós temos ainda ecossistema, que é o conjunto de comunidades e fatores abióticos, o conjunto de todas as espécies possíveis e os fatores que não têm vida. A gente tem um ecossistema. Então, aqui, essa terceira imagem mostra o ecossistema. Nós temos aqui seres com vida e fatores abióticos, como a água, as rochas. Então, forma ecossistema. Se você tem um aquário na sua casa, por exemplo, você tem um pequeno ecossistema na sua casa, porque ele tem peixes, tem pedras, tem água, tem plantas artificiais ou naturais. Então, você tem seres com vida e fatores não vivos. Isso forma um ecossistema. Os ecossistemas são formados por vários biomas, né? Então, nós temos Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal. Todos são tipos de ecossistemas. Níveis de organização da biodiversidade. A biodiversidade tem 3 níveis de organização estruturados nessa ordem. Primeiro, a composição. A composição é a descrição do ambiente estudado. Vai analisar o quê? Quais são os indivíduos que vivem naquela região, as formas da paisagem, que tipo de planta, a altura, que tipo de planta existe naquela região. Existe muita quantidade ou pouca quantidade de plantas. Então, é a composição do ambiente. Estrutura é a descrição de como os componentes estão organizados nesse ambiente. Então, após fazer a análise da composição daquele ambiente, vai analisar a estrutura daquele ambiente. Quais os tipos de população que existe ali, os tipos de comunidade que existe ali, se a vegetação daquele local é uma vegetação rasteira ou se é uma vegetação de porte mais elevado. Então, isso tudo representa níveis de organização. E para finalizar, o último nível de organização da biodiversidade é a função. Não adianta ter composição e estrutura da biodiversidade se não tiver a função para ela. A função é a interação entre a composição e a estrutura. É a junção dos dois, da composição com a estrutura. Ambos são importantes. A análise de quais animais vivem naquela região, os tipos de paisagem, com a forma, como eles estão distribuídos naquele ambiente. E a partir daí se dá a função, que é a interação, como eles vão interagir. Como os animais, aqueles seres e fatores abióticos vão se interagir. Vão reagir naquele ambiente. Então, nós temos aqui os 3 níveis de organização da biodiversidade. Para encerrar a nossa aula sobre os seres e o meio ambiente. Estamos encerrando aqui, então, com esses 3 tipos de níveis, com os níveis de organização: composição, estrutura e função.